Eu queria saber um pouco da sua história com Friends e saber também de onde que veio essa ideia de fazer o licenciamento pros bonecos do Bob's aí, que ficaram muito lindos. Bom, minha história com Friends é de longa data. Eu vou começar aqui a falar, vai entregar muito a minha idade. Eu sempre gostei muito da série. Eu sou da época que a série passava ao vivo ainda. Eu vi enquanto ainda... Eu tinha toda aquela expectativa, né, de mudança de temporada. Eu lembro quando eu viajava, eu pedia às minhas amigas para gravarem a série, para eu não perder nenhum episódio. Eu sou desse naipe. E aí eu sempre gostei muito. Eu aprendi muito inglês com Friends, que eu também acho que uma das grandes vantagens assim de série é que você tem muito contato, né, com a língua inglesa. E eu lembro que eu ficava vendo os episódios de novo, para aprender inglês e para me divertir. Era o meu passatempo favorito. Então, assim, desde sempre eu gostei de Friends. Lá em casa, minha mãe sempre falava assim, minha filha, você já sabe o que vai acontecer, já sabe a fala, por que você tá vendo isso de novo? Já ri antes da piada. Exatamente, eu sei falar as falas juntas. E até hoje eu assisto Friends, tá? Até hoje, quando não tenho nada pra fazer, assim, vou assistir um episódio de 23 minutos. É bom, né? Eu bom não demais. canso de assistir, né, também. É bom demais. E eu lembro quando teve o sucesso de Friends, né? Eu falei com a minha mãe, finalmente eu tô rentabilizando todo esse meu conhecimento de Friends adquirido. Quando a gente lançou a campanha, a gente colocou um conteúdo no site e tinham perguntas e respostas. E eu consegui fazer todas as perguntas, mandei para a Warner para aprovar e eles deram ok em todas as perguntas. De tanto que eu conhecia. A pessoa que fez isso entende mesmo de Friends. Entende. Nossa, eles estudaram muito. Estudei sim. Muitos Anos da anos. A vida inteira. São muitos anos de Friends. Mas então, em 2019 eu fui numa feira de licenciamento. A gente já tinha esse longo relacionamento aí com a Warner. E aí visitei o stand deles e encontrei a pessoa que me atendia. Ele me falou, você não sabe, agora a gente vai lançar Friends. Eu falei, quero. Ele falou, nossa. Eu falei, quero. Na feira mesmo eu já assinei um termo de intenção. Uhum. Porque eu sabia que ia ter muita liga com o nosso público, né? Até pegando um pouquinho do sucesso que tinha sido Chaves, um sucesso dos nossos outros toy arts. E nesse momento a gente estava passando por uma mudança de posicionamento de marca e a gente estava lançando o nosso posicionamento Bob's, o sabor dos encontros. E você quer mais encontro do que Friends? Não tem, né? Uhum. Mais conexão do que Friends, porque a série é toda em torno do encontro dos amigos, né? E aí, na hora, nossa, eu lembro que minha cabeça começou a pirar, assim, eu comecei a pensar em muitas coisas. Eu falei, nossa, o posicionamento, o toy art, o brinde, a campanha, nossa, vai ser lindo! E eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito animada na feira. E lá, eles me deram uma informação muito importante, que até 2019 era a série mais assistida do Netflix. Então, mesmo não tendo mais episódios novos, era ainda um fenômeno. Então, eu fui juntando, né, obviamente, todos os pontinhos e falei, vai vir coisa boa por aí. E foi. Calma aí, deixa eu só fazer uma pergunta, que é assim, você gosta muito de Friends. Amo. Não bateu um medinho do tipo assim, será que eu só aceitei fazer essa coleção porque eu sou muito fã? Com certeza eu tava, meu lado fã gritou. Mas eu tinha esse dado da Netflix, que era muito importante, né, do sucesso da série. E eu sabia que estava muito alinhado ao posicionamento da marca, para onde que a gente estava indo. E eu tinha acabado de ter o sucesso de Chaves, né, que era a primeira vez que a gente saía dos personagens tipo Looney Tunes, Liga da Justiça, Batman, e ia para algo diferente. Chaves foi o primeiro, que foi muito bem, né? Como teve vocês bem Batman colocaram. Também depois, né? Sim, teve antes e depois, né? Teve antes e depois, verdade. Batman é um negócio que nunca vai mal, né? Batman é um negócio que sempre funciona. Nunca. E ele agrada tanto as crianças quanto aos jovens adultos, né? Sim. Quanto Aliás, os geeks. Aliás, a gente pode usar essa Essa é uma boa história. Esse gatilho aí do Batman, porque foi como a gente se conheceu, né? 2020. Conta aí. Era, sei lá, 18 de março. Era, tipo, muito perto de quando tudo aconteceu de fechar tudo da pandemia. Não sei nem se você sabe dessa história. Não, acho que não. A gente tava em 2020, março. Eu sei que era março ainda, eram os primeiros dias da pandemia. Tudo fechado. Eu lembro que as campanhas todas tinham caído, né? As empresas suspendendo todas essas campanhas e tudo mais. Tava aquela coisa, restaurante fechado, tudo fechado. Meu Deus, o que vai ser da gente? Eu olhava pro GKPB, que até então ainda chamava Geek Publicitário, e não conseguia
ver muito futuro, tipo assim, meu Deus, até quando vai ficar tudo fechado, não vai ter campanha, não vou ter do que falar, as agências vão parar. Tava aquela coisa muito maluca, sem saber o que ia acontecer. E aí a gente começou a buscar coisas para postar. Não tinha nem o que postar. A gente não tinha nem o que publicar. E do nada chegou pra gente no Instagram a publicação de um restaurante do Bob's do Nordeste, se eu não me engano. Eu era do Sul. Era do Sul? Uhum. A publicação de um restaurante do Bob's do Sul. Você não esquece isso. E na publicação divulgava uma nova linha de Toy Arts, que era do Batman. E era muito legal a linha. Acho que tinha filme pra vir, não tinha? Batman e vilões. Eram os vilões. Eram os vilões do Batman. E aí eu olhei aquela coleção e falei, caramba, né? E era um furo, porque o Bob's não tinha divulgado em lugar nenhum. E aí a gente pega muito furo dos próprios franqueados, né? E eles, sei lá, a gente olhou e falou, não, aparentemente eles divulgaram um pouco antes da hora e tudo mais. Aí eu falei pro Tom, que trabalhava comigo na época, falei, pega isso aqui e posta. Ele, mas não tem quase nada de informação. Eu falei, então, escreve com o que você tem, depois você liga pra eles e pede as informações. Ah, tá bom. Passou uma meia hora. Eu vi que o Tom tava aflito no telefone, não entendi muito bem. Passou uma meia hora, ele falou assim, a gente não vai poder postar. Eu falei, por que ele... Não, porque a moça, eu falei com ela, e ela... Não, e detalhe, né, tinha acabado de sair, a assessoria tava com a Approach na época, né, e tinha acabado de ir pra interno, né, ainda lembro que eu liguei pro cara da Approach, ele me passou o telefone da Anitta, e eu passei pro Tom e falei, liga lá pra ela. Porque foi bem quando fechou tudo Foi. E a gente tomou uma série de medidas, né? Então, a gente colocou vários fornecedores on hold e a gente assumiu internamente várias funções. E aí a Anitta, que devia tipo, estar no olho do furacão... que isso tinha acontecido. A Anitta no olho do furacão, super tranquilo. Alguém liga pra ela pra trazer mais um problema. E aí o Tom pegou e falou, não, a gente não vai poder. Eu falei, mas por que a gente não vai poder publicar? Ele falou assim, não, porque é o seguinte, ela me explicou, ela, assim, foi super simpática, mas ela pediu, por favor, pra gente não postar, e ela explicou pra gente que, basicamente, os restaurantes estão fechados, tem restaurante que já recebeu porque todos iriam receber. E por que acontece? Como a gente tem loja em todos os estados, a gente, obviamente, tem um sistema logístico muito complexo. Então, quando a gente quer começar uma campanha com todas as lojas no mesmo dia, a gente dispara para o Norte e Nordeste 35 dias antes do início da campanha. Então, a gente disparou, ainda não existia pandemia. Entendi. Sim. Caramba. É muito complexo, né? Sim. São 1000 pontos de venda. Aí o Tom falou assim pra mim, e aí ela falou assim que não vai vender, tipo, obviamente, era um momento também que, eu não sei, né, talvez você possa falar melhor, mas eu acho que também não dá nem muito pra chegar pro franqueado e falar não vende, porque era um momento que ninguém sabia o que fazer, tava todo mundo tentando vender o que tinha pra conseguir manter as portas abertas, a gente não sabia o que ia acontecer. E você pensa, a gente tem muita loja em shopping, de repente todas as lojas fecharam, foi assim, foi um tipo um filme de terror mesmo que a gente viveu, né? Sim. De repente, 70% das lojas fecham. 70%. Foi, tipo isso. Foi bem desafiador. Aí o Tom me chegou com essa história triste, eu falei, por que você ligou pra ela? Ele, não, eu não falei pra você postar e depois ligar? Essa ordem era muito importante. Porque agora ela chegou e contou essa história muito triste, como é que a gente vai dormir se a gente publicar esses brindes agora? Estragamos tudo. Aí eu falei, agora você me ferrou. Ainda eu lembro que eu dei uma puta bronca nele. Eu falei assim, é por isso que você não pode ligar pras pessoas antes de publicar. E aí, os assessores chorando agora assistindo isso. Aí, ele tomou uma puta bronca, mas eu falei, não, agora a gente não vai publicar mesmo, porque a gente vai seguir. E ainda eu lembro que eu falei assim pra ele, agora você fala pra essa sua amiga, porque, né? Porque, assim, aparentemente ela é muito mais importante do que eu, e você fala pra ela que a gente vai segurar. E foi assim... que ele acabou conhecendo ela antes, e depois a gente foi... Aí a gente esperou muito tempo pra dar essa campanha, né? Mas eu prometi que o dia E que ela a gente prometeu. pudesse soltar, que eu ia dar em primeira mão pra vocês. Sim. Porque eu tinha que negociar, né? Eu sou, como eu bem disse pra vocês no início, eu sou jornalista, eu entendo. A minha formação é disso. Então, eu tinha que ter alguma coisa ali pra segurar a matéria. Não, e na Sim. época eu não acreditei, porque isso já aconteceu comigo, inclusive com outras redes de fast food, e isso nunca... Depois eles esquecem que a gente existe. Eu falei pro Tom, eu falei, mas ela não vai dar pra gente, você não tá entendendo, né? Aí, enfim, foi muita briga, e aí ela ficou, e a gente não publicou. Sim. E aí, depois de o quê? Depois de muito tempo a gente foi dar essa campanha, né? As coisas estavam reabrindo, já foi Eu acho que foi uns setembro. 4, 5 meses depois disso.
Foi por aí, né? Setembro, outubro, por aí que a gente foi falar da campanha. Aí, obviamente, como prometido, a gente teve a exclusiva. E aí, começou... Aí, você convidou a gente para visitar as lojas e tudo mais. Aí, a gente acabou ficando mais próximo, assim. E é muito engraçado, porque as pessoas acham, né, que vem uma exclusiva pra gente, que vem uma pauta pra gente, do nada, assim, né? Tipo, do nada. E a gente também, nos bastidores, a gente tem as nossas negociações também o tempo todo. E a Anitta acabou tendo uma gratidão pela gente, por a gente ter segurado. E eu sou muito grato pra ela, porque depois disso, eu tô em dívida agora, né? Porque agora ela já pagou muito, já. E aí, assim, mas é isso que é muito bacana também das pessoas entenderem, assim, e inclusive não tem problema nenhum. Né? As pessoas acham que assim, a gente dá muito furo, muitas vezes eu não vou abrir mão do furo por algum motivo, mas não tem problema nenhum a gente ter uma relação que a gente vai se ajudar, e a gente acabou fazendo muito isso, tanto que depois a gente ficou muito próximo com essa história de Batman, que foi pré-Friends, e aí em Friends, aí acho que a gente foi estreitando mais.